primeiro grande problema de Salomão foi, simplesmente, as alianças que ele fez por não confiar em Deus. Sério, por não confiar em Deus, Salomão resolve fazer do que há de mais bonito na vida de um homem, que é o casamento. E olha que desde o Gênesis se diz, é uma só, meu amigo. Deus tolerou no Velho Testamento as várias esposas, por causa da dureza do coração do homem. Mas quando Jesus vem, Jesus diz que o padrão é desde o que está no Gênesis. É uma só, porque você se transforma com ela em uma só, o quê? Carne. E esse mistério é tão fantástico, que isso te faz crescer como homem, como pai, e como aquele que um dia o Senhor pode, por sua misericórdia, colocar à frente dos seus pequenos, para cuidar, em primeiro lugar, de uma casa, de uma mulher e de filhos, e depois, se o Senhor desejar, para cuidar do seu povo, do seu amado povo. Então é interessante isso, e Salomão não conseguiu observar a grandiosidade desse fato. Talvez por causa da tradição que vem desde o seu pai. Mas nada justifica. E Salomão teve um problema muito sério. Abra em primeiro livro de Reis, capítulo 11. Quando você pega primeiro livro de Reis, capítulo 11, muito bem explanado pelo evangelista Jeuel, ele diz assim, que além da filha de Faraó, a filha de Faraó foi o primeiro grande casamento político de Salomão. Por quê? Porque ele se casando com uma das filhas de uma das potências da época, ele ganha do lado dele quem? O sogro. E ele ganha um reino a menos para agredi-lo. Então, se você parar e pensar, diz, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Engraçado que o texto coloca, moabitas, amonitas, edomitas, sidônios e etéias. Quando você pega a mulherada que Salomão casou, ele não casa com ninguém longe não, rapaz. Ele não faz como Isaac, que vai buscar sua Rebeca lá do outro lado, perto da terra dele, no meio da sua parentela. Não, ele casa com mulheres que geograficamente são reinos que estão do lado. E você acha que ele ia casar com uma moabita, com uma amonita, qualquer? Amigo, aqui é casamento político. Aqui é para garantir governabilidade. E aqui é para garantir que os povos estrangeiros não ataquem. Mas, pastor, aqui está dizendo que o menino amou. Se ama, está certo. Vai nessa de que se ama, está certo. E se o coração está pedindo. Interessante que as pobres eram concubinas, ou, obviamente, as esposas menores. Mas essas daqui são filhas de reis e príncipes. O casamento aqui, o amor aqui é eros. É aquela história de que eu olhei e eu quero. Agora, aqui a aliança não é aliança espiritual. Aqui a aliança é política para governabilidade. É só isso. Salomão era um diplomata, malandro e safado, com todo o respeito. São mais de 700 mulheres e mais de 300 concubinas.
Já já vou te mostrar o mapa, mas eu quero que você não se esqueça desse versículo. Não se esqueça desse versículo. E olha o versículo 2. Gente, quem escreve primeiro o livro de Reis faz questão de dizer os erros. Olha o 2. Mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas. Por quê? Porque Deuteronômio 17 diz, elas vão te fazer pecar, elas vão te levar aos deuses dela. Não é você que converte o incrédulo com quem você casa, é o incrédulo que te leva. Se Salomão tinha problemas de uma sexualidade assim, acima do normal, se ele precisava de 700 mulheres e 300 concubinas para se satisfazer, que pelo menos pegasse das filhas de Israel. Pelo menos essas não iriam levar para dentro de Israel os seus ídolos. E não iam fazer Salomão simplesmente servir a deuses estranhos. Então, presta atenção, olha que interessante. Quando você pega o capítulo 11, ele diz, no versículo 13, tinha 700 mulheres, princesas. Então, presta atenção. 700 princesas. O que Salomão estava fazendo? Casando com as filhas de tudo que é rei que ele podia, de todos os povos que estavam do lado, para garantir a governabilidade, para que ninguém ficasse invadindo. Ô meu amigo, você não vai invadir o território do meu genro. E aquela velha história, se você invadir, eu vou contra você, porque é meu genro. Entendeu como é que é? Agora, olha que interessante. E 300 concubinas. E estas mulheres, olha o que diz o versículo, perverteram seu coração. Já sendo velho, suas mulheres perverteram o coração para seguir outros deuses. Gente, meu Deus do céu. E o seu coração não era de todo fiel ao Senhor, como foi Davi, seu pai. E Salomão ergueu a quem? Altares, Astarote, deusa dos Sidônios, Milcom, abominação dos Amonitas. Milcom é o mesmo do que, ai Jesus de misericórdia. Você que tem a outra tradução aí, fala alto. Moloque. Obrigado, filhão. Moloque. Se lembra de Moloque? Se lembra de Astarote? Se lembra dos vídeos que eu te passei? Isso começou a acontecer de novo em Israel. Deus diz, ó, entra e acaba com tudo isso, e isso volta a acontecer em Israel. E o que é interessante é que do versículo 3 ao 4, você vê que Salomão começa devagarzinho na idolatria, devagarzinho, até cair completamente. Até cair completamente. Gente, ele segue Moloque e Astarote. E assim fez Salomão, que era mau perante ao Senhor. Ele levanta ídolo em tudo que é canto e vai acompanhar as mulheres, porque ele tinha que acompanhar as mulheres, porque senão dá briga dentro de casa. Você sabe o que é briga dentro de casa. Com uma só mulher, às vezes o caldo entorna, com mais de 700 princesas, meu amigo. Ó como é a coisa. Eu estava lendo um grande pregador, ele dizia assim, que o pecado, ele nunca chega para você grande. A antiga serpente nunca chega como serpente. Ela chega como um pequeno ovinho daquele ser.
Aí você vai chocando, aí sai uma serpentezinha pequenininha, que você pensa que não tem problema nenhum, mas que já é mortal. E aí você vai permitindo que ela cresça, permitindo que ela cresça, permitindo que ela cresça. Quando você viu, ela já te engoliu. Foi isso que Salomão fez. Agora, em decorrência disso, a gente pensa que relação, que casamento, é qualquer coisa. Não, irmãos. Em decorrência disso, Salomão começa a viver numa riqueza tão grande, tão grande, tão grande, que Deus disse que ia dar para ele poder e riqueza, que ele pensa assim, mas não está se cumprindo o Deuteronômio? Deuteronômio, Deus disse que se a gente se dobrar diante de outro povo, viria miséria, viria isso, viria aquilo outro, viriam povos de fora, iam arrebentar. Salomão chegou ao ponto de acreditar que ele conseguia, com a genialidade dele, impedir o cumprimento da palavra de Deus. Porque, casando-se com muitas mulheres, se evitava o quê? A agressão externa. A terra estava dando fruto. E quando a terra não dava fruto, ele tinha um domínio de toda aquela região e cobrava impostos. Acabou. O coração dele se afastou de Deus. Quando o coração da gente se afasta de Deus, a gente é capaz de algumas coisas, irmãos. Algumas coisas que são terríveis. Olhe por gentileza. 1 Reis, capítulo 4. 1 Reis, capítulo 4. Versículo de número 26. Olha o que ele fez. Tinha Salomão 40.000 cavalos. E 12.000 cavaleiros. Como é que alguém alimenta tanta mulher, com consequentemente tantos filhos, e mais ainda tantos cavalos? Isso aqui são cavalos de guerra. São cavalos para batalha. E depois você veja em casa, nós já estudamos isso, quando o Senhor fala lá em Deuteronômio, o Senhor diz de forma muito clara, né? Lá em Deuteronômio, capítulo de número 17, 18 e 19, 17, 14 em diante, que não era para ter muito cavalo, que era para confiar nele. Mas Salomão, à medida que vai se afastando do Senhor, ele vai confiando menos no Senhor, e ele diz, se tiver um revés, eu tenho aqui equipamento militar para matar qualquer um, para passar por cima de qualquer um. Agora, qual é o problema de se ter tudo isso? O problema é que à medida que eu vou tendo poder, eu quero trazer à tona toda a exposição desse poder. Toda a exposição desse poder. Então, olhe para cá agora, para os slides, porque eu preciso lhe mostrar algumas coisas sem fechar a Bíblia. São slides que eu utilizei semana passada e que hoje são úteis também. Aqui está a cidade de Jebuns, quando o nosso querido Davi conquistou. É óbvio que a cidade continuou desse tamanho, e ali bem ao norte é que fica o palácio de Davi. Então, Josué, se puder ampliar, para que eu possa mostrar aos irmãos. Vamos lá? Vamos mexer na imagem, mais ainda isso.
Vejam, lá em cima, isso. Está vendo as escadas? Ali em cima era o palácio de Davi. A parte que se segue, Davi compra. Pode voltar. E Davi deixa essa parte, como nós vimos na semana aqui, ó. Exatamente essa daqui com X, ó. Davi compra. E Davi deixa toda essa parte para que Salomão edifique o templo do Senhor, porque Deus impediu. Vem Salomão e olha o que faz. Você viu a diferença? Ó? Essa parte aí, ó, onde está o X, olha o que ele faz. Ele simplesmente amplia a cidade e as construções que estão aí, irmãos, são descritas em 1º livro de Reis, como algo assim fabuloso. E eu te pergunto, de onde veio tanto dinheiro? Adivinha quem Salomão espoliava? A Bíblia diz que Salomão dividiu o território de Israel em 12 grandes porções, 10 a 12, e ele determinava que cada mês, isso está em 1 Reis, capítulo 4, cada mês, uma destas partes trouxesse para ele e para a sua cidade o alimento real. E o alimento para todos os cavalos. Ou seja, cada parte de Israel tinha que simplesmente pegar um mês inteiro de trabalho e suprir toda a casa de Salomão. Não é Jerusalém, não. Porque ali em Jerusalém Sul tinha muito pobre. Era a casa de Salomão. E quando você pega o que Salomão comia, o que tinha, o que ele fez, o tanto que ele gastava, você fica assustado. E o que é interessante é que todo mundo participou disso, menos o pessoal do Sul. Espera aí, a gente aqui no Norte está trabalhando para sustentar o que esse cara tem. Olhe para cá. Olha que interessante. Aqui está a cidade de Davi. Aqui está o que Salomão construiu. Por um outro ângulo, isso aqui era Jerusalém. Na época de Salomão e Davi, isso era Jerusalém. Aqui, ó, Davi conquistou. Ali em cima, ó, que edifícios fantásticos Salomão fez. Irmãos, para Salomão construir isso aqui, aí agora aqui o mapa, ó, cidade de Davi, o que Salomão acrescentou. Aquela parte que Salomão acrescentou está aqui, ó. Aqui está o templo. Agora, ó o resto. Isso tudo ele construiu. Ampliando a imagem agora. Josué, por gentileza. Olha como era o que ele construiu. Isso. Ali está o Ofel, que era um local intermediário entre a cidade de Davi e a cidade antiga, e o que ele construiu. Ali está a casa da filha de Faraó, que era a principal de todas, o palácio dele, a casa de floresta de Líbano dele, porque ele tinha que ter muitas árvores, muito luxo, muito ouro, muita prata, e ele tinha que ter um local onde sustentar 1000 mulheres. O pórtico central, o pórtico do trono, e ali o templo. Irmãos, você viu a diferença do que ele constrói para ele, para o que ele constrói para Deus?
O que ele constrói para Deus é exatamente 1/3 do que ele construiu para ele. Quando vinham visitá-lo, pode diminuir, filho? A imagem que se pensa ter, para você ter noção, só do local onde estava o trono dele. Aí é uma imagem da rainha de Sabá, aquilo que se pensa. Aqui uma outra imagem. Cada leão desse aí, eram 6 de cada lado. Isso é ouro puro. Você está vendo? Isso é ouro puro. Fora o trono dele de marfim puro. Você acha que ele tomava qualquer vinho? E que ele comia qualquer carne? Olha do lado, músicos. Olha a pompa, a riqueza. E isso é uma representação do que a gente pensa que era um dos vários locais que ele construiu. Tá, que ele não simplesmente abriu mão de construir o templo de forma extraordinária. Gente, olha o tamanho do altar. Jeroboão fez um altar talvez maior do que esse, mais belo do que esse, um em Betel e outro em Dan, para que ninguém quisesse descer. Você não tem dimensão do que Jeroboão fez. Agora, olha aqui dentro, ó. Ali dentro é ouro puro, gente. É ouro puro lá dentro, em todas as suas dimensões. Só que esse ouro daí, Davi já tinha deixado para ele. O ouro que ele usa na casa dele, o metal, as pedras preciosas. Gente, ele tem que pedir um empréstimo a Irão. Ele pede um empréstimo a Irão. E qual a garantia que ele dá ao rei de Tiro e Sidom que ele ia pagar? Adivinha qual foi a garantia? Está na Bíblia. Ele deu cidades do norte de Israel. A Bíblia diz que quando Irão veio ver as cidades do norte de Israel, pode tirar, filho, tira agora. Quando Irão veio ver as cidades que ele deu de garantia, se não pagasse, Irão podia ficar com elas. Irão simplesmente desprezou. Irão simplesmente desprezou e disse, mas isso é uma porcaria. Mas Irão foi, Irão viu as cidades, cobrou impostos, ali exigiu daquele povo. Você já imaginou o coração do israelita dizendo assim, peraí. Quer dizer que a gente trabalha um mês inteiro para suprir tudo que esse cara está lá no sul consumindo. Peraí que quando ele vai pedir empréstimo para os outros, a garantia é a nossa terra. Que Deus disse que nem nossa é, que é dele. E que se a gente perdesse, no jubileu, a gente tinha direito de ter de novo. Você sabe o que Salomão fez no início do contrato com Irão? Salomão simplesmente pegava os israelitas e mandavam ficar 2 meses no Líbano trabalhando e 1 mês em casa, para vir tudo do Líbano, cedro e etc. Peraí, mas eu não tinha direito de trabalhar na minha casa e produzir na minha casa e viver aqui? Gente, olha isso aqui, volte o slide, filho. É muita informação, não tem como passar tudo de uma vez, mas olhe para cá. Quando você vê, eu quero, por gentileza, meu filho, um segundo mapa, o mapa da minha direita. Vamos lá. A área de influência diminui um pouquinho, a área de influência dele vai exatamente lá de cima, diminui mais um pouco,
tá? Porque de rosa era o reino de Saul, de verde o reino de Davi. Salomão chega até o marrom lá em cima. Agora, Salomão não domina, é área de influência, aquele, não é laranjada, é um terra, né? Amplia por gentileza para a gente ver a Filistia, filho. Filistia não, Fenícia. Aí está Tiro e Sidom. Está vendo ali a cidade de Tiro? Ali, ó. Viu? Sabe o que Salomão fez? Quando pegou emprestado? Para simplesmente fazer o palácio dele. Tudo que ele pegou com Irão, ele simplesmente deu essas cidades todinhas aí do norte, ó. Para Irão dizendo, você vai ficar com isso aí, se eu não pagar. Irão foi, cobrava imposto, humilhava os israelitas. E mesmo assim ainda disse, isso é porcaria. Gente, o pessoal do norte era muito maltratado. Era muito jogado. Era tudo para o palácio. Diminuir. Vamos lá, filho? Diminuir. Então, o que acontece? Para e pensa comigo. Vou passar agora o slide. A queda de Salomão se deu, em primeiro lugar, por causa das alianças políticas com as nações pagãs por meio de casamento. Ele começa desobedecendo a voz de Deus. E acredita que pode viver em desobediência pequenininha, pontual, à voz de Deus e à palavra de Deus, porque a sabedoria dele era tão grande que ele conseguia administrar os problemas que dali vinham. Vamos lá. Sincretismo religioso com os novos parceiros político-econômicos. Porque ele casava com todas as mulheres que estavam ali do lado. Gente, para simplesmente ter proteção. Mas elas vieram com seus deuses, e aí é óbvio. Entra dinheiro, entra riqueza, entra ouro, entra cedros do Líbano, mas entra também deuses falsos. E religião falsa. Terceiro motivo. Gente, 1 Reis 4, gente, meu Deus do céu, o que ele fez aqui em 1 Reis 4, foi assim, assolador. Ele simplesmente brincou com o que Josué tinha feito. Josué tinha pego Urim e Tumim, Josué tinha dividido a terra de Israel certinha, Josué tinha entregue para cada um a sua porção de terra e disse, ó, fica na sua porção. Os casamentos, inclusive, eram entre familiares, para que todos tivessem seu pedaço de terra e habitassem ali. Sabe o que ele fez? Ele pegou, simplesmente, dividiu a terra. Ele dividiu a terra de forma diversa, envolvendo as tribos numa união que não podia ter, e botou lá gente cobrando os devidos impostos. Os devidos impostos. Para você ter uma ideia, o que era estar no mês de pagamento. Vamos lá. Capítulo 4, versículo 21. Abre aí. Só para você ver o que era. Versículo 21. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, até a fronteira do Egito, aquele mapa que lhe mostrei. E pagavam tributo e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Agora vamos lá, 22. Era o provimento diário de Salomão. Vamos lá? 30 coros de cor de farinha e 60 coros de farinha. Alguém tem a tradução na linguagem de hoje, ou a NVI? Isso, a NVI fala tonéis. Você sabe o que é isso? É aquela coisa desse tamanho.
por dia para comer. Essa mulherada que parecia gafanhoto, fora os criados de Salomão e todo mundo, era 30 tonéis. Era, versículo 23, 10 bois cevados. Gente, um boi. A gente faz uma festa aqui na igreja de uns 5 dias seguidos. Sabe o que é 10 bois por dia? E calma. É boi cevado, aquele que você vai engordando, engordando, engordando. Como diz lá no interior, capa o pobre coitado no início da vida, para ele não perder tempo com vaca. E engorda, 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 só para matar. Porque boi normal, aquele que está no pasto, correndo atrás da vaca e tal, eram 30. Ou, desculpa, 20 bois de pasto. 100 carneiros. Sem contar veados, gazelas, corças e aves cevadas. Viu quanto de gente que comia ali? Sabe o que é você estar na sua casa, trabalhando, e tendo que mandar isso para ele? E aqui, olha que interessante. No capítulo 4, você já tem o Adorão, né? O Adorão era chefe sobre todos os chefes, e ele cobrava todos esses impostos para que o nosso querido Salomão comesse. Agora vamos lá. Olha que interessante. Depois a gente lê um pouco mais, né? Aumentou a burocracia do Estado. Obras monumentais. Gente, tem alguns versículos que eles assim machucam, né? Olha o que diz em 1 Reis, capítulo 5, eu destaquei só o 12, mas você poderia, né, destacar muito mais. Formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores dentre o povo de Israel, que se computou de 30.000 homens, e os enviava ao Líbano, alternando 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano, 2 meses cada um em sua casa. Eu troquei a informação quando eu falei do início, né? 2 meses em casa, 1 mês no Líbano. Adonirão era o administrador. Foi esse pobre coitado aqui que Roboão mandou e depois mataram ele. Naquele áudio que eu falei para os irmãos, que ele tenta uma futura. Gente, vamos lá. Também tinha Salomão 70.000 que levavam as cargas, 80.000 que trabalhavam nas pedras das montanhas, e você acha que esse povo estava trabalhando completamente satisfeito? Afora os oficiais chefes de Salomão, número de 3.000 e o povo, e simplesmente mandou o rei que trouxessem pedras grandes, pedras preciosas, pedras lavadas para fundar sua casa. Vamos agora, por gentileza, muitos desses que estão aqui, eles trabalhavam 1 mês para o rei, 2 não. 1 mês para o rei, 2 não. E tinham que ir ao Líbano também. Era trabalho forçado. Não é trabalho amoroso, é trabalho forçado. E como o Líbano ficava muito perto do norte, adivinha de onde vinha 90% dos trabalhadores? Da parte norte. Vamos lá. Pega agora o capítulo 9, versículo...